Ni hao, hoi ni lai. E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos aprender hoje mais uma aula de chinês e dessa vez nós vamos aprender como perguntar o nome em chinês, tá ok? Acho que é interessante a gente poder dizer o nome, né? Porque a gente está de certa forma fazendo uma apresentação, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa tela aí para a gente começar a acompanhar. Hui hua, hui hua. Ni jiao shenma minzi? Diálogo. E aqui nós temos qual o seu nome? Como você se chama? Ni jiao shenma minzi? É um diálogo entre o Dao Wei e Ana. Ok? Diálogo entre David e Ana. Aí a conversa é a seguinte: o David encontra a Ana e diz: Oi, oi, como você se chama? O David pergunta. Aí a Ana diz: Eu me chamo Ana. E você? Eu me chamo David. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo, diz a Ana, né? O prazer é meu, diz o David. Tchau, tchau. Vamos ver como a gente faz isso em chinês? Então vamos lá, pessoal. Hui hua, ni jiao shenma minzi? Zi hui significa vocabulário. Zi hui. Vamos acompanhar o vocabulário que nós temos aí? Então vamos lá. Wo significa eu. Ni, você. Tchau, tchau. Seu verbo ser chamado, né? Ser chamado. Zhanqu significa conhecer. Ni hao. Já vimos, né? Quando tiver temos dois terceiros tons. O primeiro aqui se lê como se fosse o segundo tom, né? Ni hao significa olá. Zaijian significa tchau, até logo. Ye significa também. Han significa muito, advérbio de intensidade. Quem já viu o primeiro diálogo sobre como vai você, né? Está aí no canal. Você veja que esse vocabulário, a maioria é tudo repetitivo, né? Gao xin significa feliz. Gao xin. Nós temos aqui o primeiro tom e o quarto tom. Gao xin. Shenma significa o que? Shenma. Minzi significa nome. Nina. Nós já vimos, né, na aula anterior, né? Significa, e você? A respeito de você, né? A pergunta volta para a pessoa que fez, né? Nós temos aqui o terceiro tom junto com o som neutro. Ok? Então vamos lá? Vamos ver como é que faz o diálogo? Hui hua, ni jiao shenma minzi? Ni jiao shenma minzi? Qual é o seu nome? Então o David está encontrando a Ana e aí ele pergunta: Oi, ni hao. E aí ela responde: Ni hao. Não se esqueça aqui, né? Dois terceiros tons, é como se fosse aqui. Nós temos aqui como se fosse um segundo tom. Aí o Dao Wei faz a perguntinha para ela: Como é que você se chama? Ni jiao shenma minzi? Ni jiao shenma minzi? Vamos ver como é que a gente estrutura isso. Aqui eu tenho você. Jiao significa é chamado. Você é chamado. Shenma significa o que? Minzi significa nome. Então, ao pé da letra, você é chamado o que ou qual nome. Ok? É assim que se forma a estrutura no chinês. Né? Vamos dizer, dentro da nossa cultura, como é que você se chama ou qual é o seu nome. Tá ok? Aí a resposta é: Wo jiao Ana. Wo jiao Ana. Ni na. Wo jiao Ana. Ni na. Aqui significa a mesma forma que aparece aqui, né? Significa eu sou chamado Ana. Eu sou chamado Ana. Wo jiao Ana. Ni na. E você? Eu me chamo Ana. E você? Aí, de novo, repete, como aconteceu aqui com Ana, o David faz a mesma
Estrutura. 我叫到位，我叫到位。Tudo quarto tom. 我叫到位，我叫到位。Eu me chamo David. Aí, a continuação da conversa, a Ana, educadamente, disse para ele: 我很高兴想起你，我很高兴想起你。Prazer em conhecê-lo. Nessa estrutura nós temos eu estou, que fica subentendido, né, que não aparece no chinês, muito feliz, 高兴，高兴, de conhecer você, 想起你，想起你，想起 significa conhecer. Isso aqui, as duas sílabas formam a palavra, o verbo conhecer. E essas duas formam o adjetivo 高兴, 高兴, que significa feliz. Ok? Notem que não tem a conjunção como no português, né? Eu estou feliz em conhecer você. Você veja que esse em não existe, né? A gente vai direto para o próprio verbo. Feliz conhecer, feliz conhecer, ok? 我很高兴想起你. Aí o David também faz a mesma colocação, apenas colocando essa expressão aqui, essa função adverbial, para dizer também 我也很高兴想起你，我也很高兴想起你. É a mesma estrutura, a única diferença é esse ye que se coloca aqui para especificar que a pessoa também está prazerosa em conhecer a outra. 我很高兴想起你，我也很高兴想起你. Ok? Aí a pessoa diz, para se despedir, 再见. E a resposta, 再见. Ok? Então vamos ver de novo, pessoal. Vamos lá agora. Vamos lá, nós já sabemos a tradução, agora vamos acompanhar. 你好，你好，你好，你好，你叫什么名字？你叫什么名字？我叫安娜，你呢？我叫安娜，你呢？我叫大卫，我叫大卫。我很高兴想起你，我很高兴想起你。我也很高兴想起你，我也很高兴想起你。再见，再见. Ok? Estão pegando bem a ideia, pessoal? Então vamos agora, vamos numa forma normal de conversação, né? 你好，你好，你叫什么名字？我叫安娜，你呢？我叫大卫，我很高兴想起你，我也很高兴想起你。再见，再见. Vamos dar uma olhadinha agora no que nós chamamos de 语法, que significa gramática. 语法. Quando nós temos dois terceiros tons, o primeiro passa a ser equivalente ao segundo tom, né? 语法. Ok? Então, nesse diálogo do David, quando ele perguntou 你叫什么名字? Eu posso fazer a pergunta de outra maneira. Eu posso fazer essa pergunta, você é chamado como? Ou você é chamado... Mas eu também posso fazer a perguntinha igual ao português, né? 你的名字是什么? 你的名字是什么? Ou seja, o seu nome é qual? Ou qual é o seu nome? Aqui significa você, como é que você é chamado? Como é que você se chama? E aqui, qual o seu nome? Você veja que, quando você usa essa partícula de, ok? De é um formador de possessivo no chinês. Então, se você colocar ni, significa você. 名字 significa nome. Se você colocar nida, significa seu. Ok? Nida significa seu. Você coloca o nome atrás, fica seu nome. Nida, 名字. Nida, 名字. E aqui nós temos o verbo ser. 是. Ok? Nós temos o verbo 是. Porque, nesse caso aqui, ele não está com função adjetiva. Quando o verbo é ser ou estar, quando o verbo aparece como ser ou estar, no português, geralmente no chinês você não tem esse verbo.
você tem esse verbo quando você não tem essas estruturas, né, de funções adjetivas. Mas quando é outras estruturas, é muito comum que você tenha o verbo ser. Então aqui, ó, o seu nome é qual? O seu nome é qual? 你的名字是什么？你的名字是什么？ Ok? Então, o seu nome é qual? Então, é muito comum que eu tenha essas duas formas e aí fica a seu critério. Então, como é que nós formamos esse possessivo? Veja, eu tenho aqui eu, 我, e aqui eu tenho 狗, que significa cachorro. Se você colocar o com esse de atrás, é a partícula de formador de possessivo, eu tenho 我的, 我的 significa meu. Então, se você dizer meu cachorro, eu digo 我的狗, 我的狗, 我的狗 significa meu cachorro. E aí, se você pegar a palavrinha você, o pronome você, 你, e você tem a palavrinha gato, gato no chinês é 猫, primeiro tom, 猫. Como é que você diz o seu gato? Você diz 你的猫. Você diz 你的猫. 你的猫, 你的猫, o seu gato, ok? Então, essa é a forma de fazer posse no chinês, né? Vamos ter uma aula específica sobre isso, né? Ok, pessoal? Então, no caso da Ana, é a mesma coisa. Você pode dizer 我叫 Ana, Nina, 我叫 Ana, Nina. Eu me chamo Ana, ok? 我叫 Ana, Nina. Você também pode dizer 我的名字是 Ana. 我的名字是 Ana, ok? O meu nome é Ana. 我的名字是 Ana, ok? São as duas formas de se observar nomes no chinês. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu quiser dizer que o cachorro do David, como é que eu digo isso? Eu coloco a palavra David, a partícula que indica a posse, e o que eu quero colocar para indicar a posse de alguém, eu coloco na sequência. 大卫的狗, 大卫的狗 significa o cachorro do David. E se eu quiser dizer o gato da Ana, como é que eu digo no chinês? Ana da Mao, Ana da Mao, Ana da Mao, ok? Ana da Mao. É isso. Esse aqui é o indicativo de posse. Não é? Então, como é que eu posso fazer essa forma de nomes de duas maneiras diferentes? Eu posso fazer assim, 我叫大卫, 我叫大卫, ou 我的名字是大卫, 我叫大卫, 我的名字是大卫, 我叫大卫, 我的名字是大卫. Ok? São as duas formas de fazer essa perguntinha. Então, vamos ver agora esse mesmo diálogo usando essa outra estrutura. 你叫什么名字? Vamos fazer outra forma. 你好, 你好, 你的名字是什么? 我的名字是安娜, Nina. 我的名字是大卫. 我很高兴认识你. 我也很高兴认识你. 再见, 再见. Ok? E a forma original, como aconteceu anteriormente, nós vamos ver agora como é que ficaria então. 绘画, 你叫什么名字? 你好, 你好, 你叫什么名字? 我叫安娜, Nina. 我叫大卫. 我很高兴认识你. 我也很高兴认识你. 再见, 再见. Ok, pessoal? Então não se esqueçam de revisar todo esse assunto aí, temos bastante assunto, né? Bastante estruturas, e essas estruturas, sem dúvida, elas se tornarão repetitivas nas próximas edições, nas nossas próximas lições, ok? Não se esqueçam de rever para que esses vocabulários já sejam conhecidos de vocês nas próximas lições que encontrarmos pela frente, ok? 再见, 再见.